convite, pela oportunidade de ter o livro passando pelo crivo de vocês, pela leitura de vocês. Eu achei muito interessante saber a existência do grupo do Jardim Alheio. Esse nome é ótimo, Jardim Alheio. O Jardim dos Outros é sempre mais bonito. Uma boa noite, obrigada pela presença de todos. Vou falar um pouquinho sobre os meus processos de trabalho, só um pouquinho mesmo, eu quero saber assim, de perguntas, para a gente ter uma conversa mesmo, se vocês quiserem. E aí, depois, a gente estava conversando, eu vou ler alguns textos críticos e vou fazer comentários sobre eles, sobre cada um, depois do último encontro. Vai ser um prazer fazer isso. Eu escrevo desde muito nova, eu me lembro de escrever achando que estava fazendo uma coisa muito séria aos 13 anos, por exemplo. Mas séria no sentido de ser uma coisa escondida, uma coisa que ninguém fazia na minha casa, uma coisa que eu não conhecia ninguém que fizesse também. Sou de uma família de... Meus pais não liam, não tinham hábito da leitura, não havia livros em casa. Eu descobri literatura na escola pública. Lá pelas tantas, um contato com o Machado de Assis, me lembro bem de que era o Machado de Assis, e de descobrir que tudo aquilo era uma invenção. E que aquilo era levado, tinha um valor imenso, porque tinha uma professora muito rígida, que eu achava muito rígida na época, mas hoje eu vejo que era uma figura que aquele silêncio que ela exigia em sala era para dar o silêncio que a literatura pede mesmo, só que pedindo isso para crianças, né, para pré-adolescentes. Mas, e apresentando um texto de muita importância, tentando que todo mundo tivesse um prazer com aquilo. Como os professores fazem diferença, né? Um professor faz muita diferença. E aqueles personagens não existiam, não estavam na história, não estavam na geografia, não estavam em lugar nenhum, eles estavam no livro e eles existiam. E o exercício posterior era agora, vocês vão escrever também uma redação. E essa redação significava também fazer existir um mundo que não está na história, na geografia, em lugar nenhum. Uau! Um portal. E desde então eu escrevia, primeiro em registros de poeminhas para uma suposta paixonite. Eu o que era paixonite com 12 anos e tal, mas era quase inventando isso para ter uma razão para escrever alguma coisa. Lá pelas tantas eu comecei também a escrever cartas para os parentes em Minas Gerais. Não foi dando muito certo, porque nessas cartas eu começava a inventar algumas coisas, aumentar coisas, e não deu muito certo, então a gente parou um pouco dessa correspondência. A gente telefonava, tudo bem, é isso e tal. Me lembro que minha mãe tinha morrido de vergonha de ir em reunião de pais e mestres, ela era uma timidez, assim, uma mineira da roça, assim. Eu queria muito que ela fosse. Um dia eu falei, por que a sua mãe não vem? Eu cheguei em casa, por que você não vai? E aí eu vou escrever uma carta para ela, pedindo para ela ir na minha reunião de pais e mestres. E fiz uma carta, contando como era o nosso dia, de como eu via quando ela acordava, e pedindo que ela fosse à reunião. Ela foi, atravessou a timidez e foi para a reunião. Bom, que legal. Que poder. É por aqui eu me comunico pela palavra. A palavra tem uma força. E aí ela era, por exemplo, ela já estava além da minha idade, além do meu lugar, que é de uma filha, além da minha idade, sei lá, de 12, 13 anos. Bom, acho que aí eu comecei a entender um pouco da ponte que um texto fazia, que por enquanto era uma coisa muito própria, muito minha, de inventar comigo ali e tal, e de repente essa comunicação avançava. Então eu tive a escrita. Mas ser escritora era uma possibilidade muito distante, não tinha nenhum exemplo de escritores, e nem os livros em casa para então começar uma vida de leitura, por exemplo. Fiz uma formação técnica de publicidade, na época minha mãe e meus pais também acharam que aquilo seria uma forma rápida de formação para me colocar no mercado de trabalho. Fui fazer uma universidade assim, com 30 e tal lá, estou fazendo ainda, agora faço uma graduação de filosofia na USP, mas então eu escrevi todos esses livros, menos as miniaturas, foram escritos num período de uma formação, inclusive, meu marido tinha 16 anos, a gente se conheceu no Lago da Batata, que não existe mais, no Aeroanta, num show de rádio qualquer coisa.
A Era Humana, não existe mais nem lugar que era. E o que você faz? Você é fotógrafo. Me apaixonei no ato, estou com ele até hoje. E ele foi o marido, um outro portal também. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a casa dele, imagina, eu estava achando que tudo ia acontecer, mas não, quando eu vi a estante na sala, com pilhas e pilhas de revistas francesas e alemãs, livros de fotografia, enquanto eu não folhei, acabei de folhear a última revista, o último livro, assim, não teve um beijo. Era uma coisa tão excitante mesmo, assim, mas era uma coisa que me tocou completamente. Eu quero esse universo, vou ficar aqui, eu nunca mais saí. E foi um bom encontro, porque a fotografia também tem uma certa solidão, exige uma certa solidão. E logo no começo, assim, então comecei a acompanhar ele no trabalho de fotografia, eu comecei a escrever algumas coisas como legenda das fotografias dele e tudo mais, e ele percebeu que eu tinha mesmo aquele hábito de escrita podia se alongar muito mais, né, que eu podia assumir aquilo no dia a dia. E acho que eu estou falando dessa coisa tão íntima de um casamento, porque eu estava conversando agora há pouco no café com ela, das condições de produção de um livro, as condições básicas para ser escritor. Porque parece que então um gênio vem tão poderoso e faz uma força tamanha nos seus ombros que se você não escrever em algum lugar, em algum momento, você não tem paz para isso. Então você precisa de um lugar para escrever, você precisa de um tempo para escrever, você precisa de um certo apoio externo, procurar conquistar esse apoio externo para conseguir isso. Tem muita coisa precisa estar resolvida para você ter o privilégio de sentar e escrever. E aí, acho que contaminada pela nossa conversa no café, eu estou contando desse apoio que tive tão cedo, desse companheiro, que é meu companheiro até hoje, e de simplesmente permitir que eu ficasse horas num quarto sem o mundo cair, que não havia um ruído, bater na porta, telefonema para ele, não, André não está, que ele sabia que eu estava escrevendo. Então era assim, eu respeitava a solidão dele, respeitava a minha, assim, dois infinitos solitários. Tá vendo? Falando sobre em convivência. Isso foi muito importante, encontrar um lugar para a escrita. Hoje, depois de tantos anos, depois que comecei comecei a estudar filosofia, comecei a entrar em contato com as teorias todas, né? De repente encontrei o Maurice Blanchot, né, o francês que escreveu O Espaço Literário, que analisa os livros de Kafka, analisa os diários, e lá pelas tantas, o Kafka, enfim, ele bota toda essa questão de uma vida ordinária versus uma vontade, uma coisa que ele precisava ser, uma escrita que precisava ser realizada. A questão com o pai, o trabalho burocrático, a noiva, a questão judaica, tudo aquilo era um peso, uma pressão de um homem no mundo que ele não queria ser, ele queria ir para dentro, ir para um espaço literário, que esse é o título da análise do Maurice Blanchot. E lá pelas tantas ele diz o que o Kafka precisava não era de mais tempo, ele precisava de menos mundo. E acho que isso define bastante uma forma de caminhar na literatura, que hoje em dia, por exemplo, eu disciplinei tanto a escrita, escrevo há 10 anos cotidianamente, que se eu consigo 5 minutos, que é o tempo que eu tenho para escrever, eu consigo entrar num estado de escrita, em 5 minutos eu escrevo o que eu preciso escrever. Mas é um menos mundo mesmo, uma subtração mesmo. É um fone de ouvido, qualquer coisa você arruma. Agora eu tenho um bebê, o que eu faço para escrever, eu vou para uma padaria às 6 horas da manhã. E levo um computador, levo fone de ouvido, coloco no máximo, fico surda dentro de alguma música ou qualquer coisa ali para não isolar o exterior. E tenho lá os meus 10 minutos, minha meia hora de menos mundo para escrita. Bom, aí
nesse tempo eu escrevi 3 livros de contos, alguns deles que foram... Cagiano, tudo bom? Não. Obrigada. E esses 3 livros de contos, um deles foi o resultado de um blog. Eu comecei a... Enfim, surgiu a internet, eu comecei a ter contato com outros autores. Isso foi muito importante, conhecer outros autores, dividir essa... cúmplices, né? Cúmplices de um crime. E me encontrar com eles, conhecer pessoalmente, tomar cerveja, dividir essas antologias, a do Marcelino, por exemplo, a do Fato, muitas outras. Muitas dessas ideias aconteciam numa mesa de bar, assim, onde a literatura saía, então, de uma torre de marfim, saía de uma certa solenidade, lá desde aquela professora, até quando você toca um clássico, aquilo está tão distante no tempo, na qualidade, né? Num outro espaço, para uma coisa aqui, feita aqui. Foi uma contaminação muito interessante, porque também a gente dividia, e faz isso até hoje, os originais. Nós lemos um original para o outro. Até hoje a gente faz isso e se encontra depois para comentar, e é uma coisa que, enfim, provavelmente vai se estender por muitos anos. E é de uma riqueza, porque também acontece uma certa confiança, né? Um certo tempo você tem aqueles leitores de confiança, que por mais que eles não gostem de tal coisa, ou por mais que a sinceridade ali ela é afetuosa. E isso é uma conquista, né? Você chega num ponto desse ponto de confiança, de submeter os seus textos assim, sem sofrimentos. Eu digo isso porque todos os colegas, assim, todos têm todos são muito vulneráveis. Acho que quem escreve é muito frágil, muito frágil. Se expõe, né? Se expõe sem o menor preparo para isso. Ninguém está preparado para essa exposição que é escrita. Eu me lembro que fui fazer uma fotografia para uma revista alemã por conta de Frankfurt. Então, essa coisa toda que teve, a comitiva que foi para lá e tal, e como era o ano do Brasil homenageado, muitos jornalistas vieram fazer matérias com escritores e tal. Então eu tinha uma foto para fazer com o Bernardo Carvalho, e ele tinha acabado de lançar a reprodução, tinha saído da gráfica e tal, eu encontrei com ele num bar, e ele suava, ele transpirava. E dizia, eu sinto que ele estava nervoso, porque havia sido marcado uma comitiva de jornalistas para falar, e de repente a coisa foi desmarcada, ele já ficou meio assim, por que desmarcaram, tem alguma coisa? Então, puxa vida, né? Isso não termina nunca, isso não acaba para ninguém. Essa angústia é uma coisa infantil que não amadurece. Olha, eu conheço poucos autores que são muito seguros daquilo que escrevem. E que tem segurança no processo de escrita, que tem segurança no processo de publicação, segurança ao ler as críticas. Eu não conheço. Vendo, inclusive, até a troca de cartas entre Fernando Sabino e Clarice Lispector, a fragilidade da Clarice Lispector mandando para o Fernando Sabino os originais de Maçã Escuro. Ela quase pede desculpa por nascer, ela depois manda cartas, quase se desculpando por ter mandado os originais. Não precisa ler. E claro, eu já tinha lido, rabiscado tudo, e daí ele faz toda uma... enfim, coloca ali todas as suas sugestões, aí pela resposta manda uma, e você vê que aquilo me lembrou um pouco, e aí ela não aceita quase nada, depois ela vai aceitando. Olha... E ao mesmo tempo, a escrita ela não tem nada a ver com isso. Acho que tem dois patamares, né? Tem o momento que a gente tem uma ideia para um livro e começa a escrever, que é uma coisa deliciosa, ter ideia para um livro e começar a construção do livro. Isso é uma delícia. Depois, a realização dessa ideia da construção do livro já começa uma certa angústia, porque você se coloca uma meta e é muito angustiante você não ir até o fim de uma meta, ainda mais como essa que não há nenhum prazo, não tem ninguém, você não vai salvar ninguém do incêndio com aquele livro, a humanidade continua a mesma como sem um livro. Então, é uma meta
que você coloca para resolver aquilo, e depois disso começa toda uma vida literária, levar os seus originais para tentar a publicação. Eu lembro que o meu primeiro livro eu tentei publicar por uns 2 ou 3 anos, eu recebi muitas negativas. Eu lembro de uma carta que ainda dizia assim: e por razões de falta de espaço, nós vamos incinerar. A gente bota fogo nos originais, porque não tem lugar para botar isso. Estava escrito de uma forma muito protocolar, muito bem, sabe? Um advogado deve ter escrito, assim, mas era isso. Vamos botar fogo. E é aquela coisa protocolar, assim, apesar das qualidades inerentes do trabalho, não faz parte do nossa linha editorial. Essa é a frase clássica do pé na bunda. A frase clássica. Então, a experiência de edição, eu passei por várias negativas, até, por exemplo, encontrar uma editora que foi a editora que publicou o primeiro livro, que se chama Muito Enquanto Posso, que eu acho que é um livro bastante ingênuo, porque eu tinha muita pressa em publicar. Hoje, olhando o livro, tem 4 contos que eu acho que eu reescreveria para publicar outra vez. Ele é bastante irregular, porque eram contos eróticos que eu havia escrito há muitos anos e tal, e que submetia a opinião da editora, e ela disse: bom, nem todos os contos são eróticos, mas a gente precisa ter uma unidade do livro. Tenta escrever mais alguns. Esse mais alguns me forçou assim a ir para uma coisa que já não existia mais, não era mais uma fonte, não fazia mais sentido. Imagina se eu não tinha condições de escrever contos eróticos em absoluto buraco depressivo. Mas forcei essa barra e sei muito bem que o resultado de alguns contos ali foram de uma... Mas naquela época eu não tinha assim, muito contato com editores e nem com escritores. Então, quando o editor diz para você: olha, o caminho para esse livro é esse aqui, a primeira coisa que você faz é confiar. Você não tem muita noção da sua própria produção. A figura está olhando de fora. E, bom, posto isso, o livro foi lançado. Depois eu tive uma experiência das mais gratificantes, que foi publicar um livro artesanal de 107 exemplares, chamado Nego Tudo. A editora era uma mulher e um computador. Essa era a editora, chamada Fina Flor. E ela, na época, havia feito um livro da Rita Weiler, tinha feito um livro do Chico Sá, que eram livros objetos. Então, Adélia Mendonça participou? De qual? Dessa edição? Do Chico Sá? Não, essa primeira edição foi o livro manual. Se eu participei da primeira Não, edição? o Vanderlei Mendonça, Tá. Que é um editor. Sim, claro, sim. Não, do Vanderlei eu nunca... Participei de uma antologia do Vanderlei. Mas o Vanderlei daí faz uma coisa muito sofisticada, que é voltar para uma imprensa original, alemã, lá de tantos anos. O Vanderlei é uma coisa fina, no último grau da sofisticação. Essa editora era uma coisa... Era para ser uma coisa divertida, era para ter prazer também enquanto a gente fizesse os livros. Era uma traquinagem. Então, por exemplo, o Chico Sá lançou um livro, que é um romance, inclusive um texto muito interessante, que eu não sei por que ele não se interessa em publicar isso, e procurar uma edição onde ele publica na Companhia das Letras, tentar, tal, alguma coisa. E o livro era sobre um rompimento amoroso. Então a ideia dele e da Cris foi grampear a capa, só que com a parte que machuca do lado de fora. E esse livro foi colocado dentro de uma meia de seda de mulher. Então, quando você comprava o livro, para abrir o livro, já existia uma briga, você já rasgava a meia da mulher. E o livro já começava, o texto, o romance começava na capa. Tem um título na capa e o romance começa. Você começa, o primeiro capítulo está na capa. Sério. E isso é assim, uma edição, eu não sei, acho que foi 200 livros, exemplares no máximo. Eu acho que tem um livro desse vendendo na Mercearia São Pedro. Até faz um bom tempo que eu não vou até lá, mas acho que ainda dá até para encontrar esse livro. Bom, daí eu fiz esse livro chamado Nego Tudo.
lá e a gente costurou, passou um mutirão de madrugada costurando as capas, que era um homem de olhos e boca fechados, e a gente costurou o olho com linha e a boca como se fosse um trabalho, uma macumba, um trabalho de magia para negar tudo. E todos os livros foram vendidos no próprio lançamento, imagina, 107, assim, foram assim, com amigos, com família. Então eu sei exatamente onde é que esses livros estão, o endereço desses livros. E aí foi uma experiência interessante. Um dia eu recebi um e-mail da Maria Adelaide Amaral, que é uma romancista, ela tem um Jabuti, uma mulher muito bem publicada, que também faz teledramaturgia, teatro também. Ela havia chegado até o livro, era um livro. Eu falei, puxa, né? Eu sempre botei na conta das grandes editoras o fato de um livro poder circular. E foi um encontro tão interessante, tão literário. Ela me mandou e disse, olha, eu estou um pouco impressionada com você, eu queria te conhecer, eu queria olhar a sua cara. E ela é uma pessoa tão direta, assim, tão... Fui, a gente passou uma tarde tomando um café, ela me contando dos escritos, da forma dela de escrita, a casa dela, imagina, uma mulher já uma rainha do que ela faz, né? Então, toda uma casa toda voltada para aquele ambiente da escrita, um escritório delicioso, né? Ai, que delícia! E foi isso, assim, foi um encontro que foi muito especial por me fazer continuar a publicar, mesmo que não fosse publicada por uma grande editora, nem se não fosse publicada por uma péssima editora, independente da editora, era fazer os bons, tentar fazer um bom livro, me dedicar a eles e publicá-los. Nem que fosse uma edição de autor, nem que eu pagasse pelas editoras pelos meus livros, porque os livros caminham. Silenciosamente, milagrosamente, eles caminham. Nem sempre um tempo esperado, claro, ele pode levar muito tempo para que você tenha um retorno. E aí, bom, daí sempre naquela angústia de escrever um romance, um texto e mandar para a avaliação dos editores, como demorava muito a resposta, eu começava a escrever outro. E daí eu escrevi um livro atrás do outro, um livro atrás do outro. O ano tem 8 livros, o ano que vem faz 10 anos que eu publico, então eu escrevi um atrás do outro mesmo. Eu só agora estou fazendo um intervalo porque eu estou com um bebê, e aí mesmo assim, grávida, eu escrevi um livro. Porque eu tinha um livro que escrevi com a bolsa da Petrobras e tinha um prazo. E eu sabia que durante o parto, eu já podia imaginar que um pós-parto, logo depois, a vida se transformaria completamente. E aí existia um prazo biológico para finalizar o livro. Os Malaquias, que é o livro que ganhou o prêmio José Saramago, ele foi escrito baseado numa história familiar. Meus bisavós foram eletrocutados por um raio e sempre imaginei que essa podia ser uma imagem inaugural para um romance. Só que eu planejava escrever esse livro aos 50, aos 60, aos 70, pensava tendo uma coisa mórbida que era ter passado por mais lutos. É como se cada luto fosse um degrau acima e não abaixo, e que cada vez, quanto mais eu subisse, mais alto, eu viria aquela história. Como ela surgiu bem ali no luto da minha avó, esse mesmo luto que fez o erotismo lá para baixo, eu pensei, bom, acho que isso eu posso escrever depois que minha mãe se for, por exemplo. Talvez eu receba... Não aguentei, aquilo foi ficando cada vez mais forte. Eu queria realmente começar a escrever um romance, sempre havia escrito só contos, depois 1000 contos. Era aquilo que mais pulsava, aquilo que mais estava acessível na minha mente, coração e tudo. Eu comecei a fazer, levou 7 anos para ser escrito, porque eu mantive o nome real dos personagens, que são os parentes. Os parentes foram morrendo no decorrer da escrita, então ficava sempre uma coisa muito estranha. Eu cheguei... Começou a ficar muito emperrado, tudo eu jogava fora, cheguei a mandar para editoras que teve recusa. Falei, bom, tem alguma coisa errada aqui, eu queria perceber o que era que estava errado. Fiquei muitos meses sem tocar no livro, cheguei também
pedi orientação para um místico em Minas Gerais, lá da região onde se passa. E foi muito interessante porque quando eu cheguei até lá era um homem muito... Bom, eu sempre gostei dessas figuras, né? E sempre procuro, mas nunca levo tão a sério. Eu gosto da experiência de estar em frente da coisa toda. Mas eu fui perguntar para ele se eu tinha autorização espiritual para lidar com os meus mortos, porque eu estava mexendo nos caixões ali. Se tinha alguma coisa da esfera espiritual que estava impedindo que eu chegasse ao fim do livro, ou até mesmo que eu conseguisse abandonar os livros, porque eu estava sendo obsediada por aquilo. Eu não conseguia parar, não conseguia ir para outra coisa. Aí ele fechou bem os olhos, ele se vestia todo de branco, ele se parecia com o Tim Maia, então aquilo dava uma coisa mais... Tim Maia, fim de carreira, assim, e tinha um grande cristal atrás dele, um sol que batia através do cristal, uma cena, assim. Fechou os olhos, assim, abriu e disse assim, você tem autorização, sim, só que você escreveu muito antes. Ele tá vendo, eu sabia que não ia escrever. Era para deixar. Você adiantou muito, mas esse é um livro que vai te dar muitas felicidades. Esse é um grande filho seu. Aí esqueci isso. Falei, bom, gostosinho, saí, bom, eu queria ouvir essa história da permissão espiritual para mexer com os meus mortos. Isso de alguma maneira deu uma relaxada, deixei o livro um pouco mais, abandonei um pouco mais o livro, fui tentando uma certa frieza com a relação com os personagens reais, até conseguir fazer os cortes necessários, que tratava de cortar capítulos inteiros, jogar muita coisa fora, não exagerar na ternura para com os meus ancestrais, esse tipo de coisa. Não deixá-los bem na fita, sabe isso, sabe? Porque eu não confundi literatura com homenagem a ponto de tirar um valor literário, uma atenção. Já as miniaturas, ela saiu de um baú, um baú, inclusive, muito fácil esse das memórias, porque ele é um baú rico, com fatos, que você brinca com eles. De repente eu vi que estava esgotado e qual era o caminho? Então o caminho era me deixar vulnerável, me deixar afetar por aquilo que acontecia na ocasião. E no caso eu estava já fazendo a universidade, fazendo filosofia, entrei em contato com o Artemidoro de Daudes, um grego do século II, que escreveu sobre a interpretação dos sonhos. Teria sido leitura de Freud, era um cara que escreveu um livro para o filho, para ensinar o filho a arte da homerocrítica e também para enfrentar os seus opositores. Um livro que ensina a arte da interpretação dos sonhos. Ele vivia disso na Grécia, ele cobrava para interpretar sonhos. Claro que era tirado com picareta, por isso esse livro, ensinando a arte ao filho também para enfrentar opositores. E o mais interessante do livro é então 50% da interpretação daquele sonho vinha dos fatos reais daquela pessoa. Então, por exemplo, se uma mulher pobre sonha com uma cobra, significa uma coisa. Se uma mulher rica sonha com uma cobra, significa outra. E isso tem várias ramificações. O sonho era quase uma consequência fisiológica. Ele não tinha, digamos assim, uma transcendência por ali. Eu achei aquilo muito interessante. E daí pensei, bom, e se eu fizesse e pensei em fazer um livro que não cuidasse do pós-sonho, mas do pré-sonho. Um lugar onde esses sonhos fossem sugeridos. Ou seja, no lugar do sono e não do sonho. Então, por isso, um prédio em que essas sugestões seriam feitas por oneiros. Eu tirei o termo oneiro da onirocrítica, tirei do próprio livro do Artemidoro. Eles sugerem, então, sonhos através de miniaturas que são ordinárias, são brinquedinhos de plástico, com uma certa repetição que também é da publicidade e de uma certa chuva de cultura massiva que a gente é exposto. E, no fim das contas, esse prédio
ele recebe então pessoas que não sabem que passam por ele, e o livro é intercalado entre essas funções que acontecem no prédio e as pessoas que sonharam. Só que essas miniaturas, pouco ou quase nada, têm influência na vida dessas pessoas. As pessoas é que influenciam o prédio. As mudanças todas acontecem na vida dos zoneiros e não das pessoas. As pessoas elas nem sabem que passam pelo prédio e não se sabe se faria diferença passar ou não, nem por que da existência dele. É um livro que eu quando terminei, eu não sabia exatamente o que eu estava... Era mais uma pergunta que eu lançava, que eu tenho, né, sobre de onde vêm os sonhos, né, essa fábrica, não esse que pode revelar sonhos, ou até acredita em sonhos premonitórios, mas esses outros que estão numa função quase de limpeza das repetições das quais a gente vive, sobre as quais a gente vive. E essas pessoas que, no caso, uma mãe e um filho, eles têm um conflito. É uma mãe que foi abandonada pelo marido, filho adolescente. Ela tem um amante que é um frentista de posto de gasolina. E ela coloca então o filho para trabalhar junto com ele, porque daí ela pode abastecer clandestinamente no posto e economizar o dinheiro da gasolina. E aí vai, eu vou muito. Bom, se me deixar, eu vou tagarelar sozinha. Alguém quer fazer alguma pergunta?